Esse daqui é o tipo de lance que o atleticano gostaria de ver o time executar mais vezes, ó. O Ceará começa o ataque, o Galo começa a puxar o contra-ataque com o Vitor Hugo e se liga como é que todo mundo vem bem coordenado, atacando a profundidade. Parece que a instrução do Barba é: recuperou, todo mundo verticaliza, talvez sem tanta organização num primeiro momento, mas para chegar mais gente. Olha o Lodge ultrapassando aqui embaixo, ó. E para mim até o Cassierra poderia atacar um pouquinho mais esse intervalo, até para trazer esse cara para dentro ou ele receber sozinho. Mas a ideia não é essa. O Vitor Hugo entra, perde a bola e ó, recupera a bola no campo de ataque, inversão de primeira, bola chega no Lodge, toque de primeira pro Bernard vai tentar o corte, bola por dentro do Dudu, e se liga, tem basicamente um 3-2 aqui, a gente pode falar pela beirada, o Bernard recebe, tira do marcador, mantém o 3-2 na beirada, bola no Lodge, levanta e a bola passa raspando. Aqui tava 1-0 no jogo, mas por pouco que o Vitor Hugo não amplia o placar aqui. Eu acho muito bizarro que depois de um jogo que o Galo venceu, tá todo mundo falando mesmo sobre as entrevistas do Hulk e do Lodge depois do jogo. E pra mim o que é mais bizarro ainda é que isso não muda absolutamente nada no cenário do Galo atual. Porque o Hulk e o Lodge mandam um monte de recados misteriosos, não dá pra saber se é um problema interno do elenco, não dá pra saber se é um problema financeiro do clube, se é um problema com o diretor, se é um problema com a gestão da SAF em si, se é um problema com o treinador, fica uma coisa completamente no ar e que não ajuda a entender nada do contexto do clube. E ao invés de todo mundo olhar pro jogo, a galera prefere olhar pra coletiva e ninguém tá falando do jogo. E como a gente não é vidente, eu vou preferir falar da partida aqui, que pra mim foi até boa, tá? E eu tenho uns insumos que se você não tá convencido disso, eu vou mudar a sua opinião. Só tem uma paradinha que me incomodou no jogo contra o Juventude, no jogo contra o Curitiba e me incomodou agora de novo contra o Ceará, mas eu vou mostrar pra vocês. Essa finalização do Lodge aqui, ela não foi nada demais, mas o início da jogada, a construção da jogada, ela mostra um espaço que o Galo tentou aproveitar durante todo o jogo e mostra que o Barba tem algumas ideias dentro da equipe dele. Não é só chutão pra frente, não é só transição, existem oportunidades que ele tenta explorar. E se liga, na hora que o Galo vem construindo aqui pela direita, o Ceará é natural que ele faça o balanço defensivo mais pro lado da bola. E eu quero te chamar a atenção principalmente pra esse cara aqui, o camisa 7, que é o Pedro Henrique, aquele que jogava no Inter e agora tá no Ceará. Quando a bola circula, a gente vê quem que era o verdadeiro encaixe do Pedro Henrique. Pedro Henrique é um ponta direita e o normal é que o ponta direita marque o lateral esquerdo do Galo. E quando o Galo constrói por um lado e depois troca de corredor, olha o espaço que o Lodge vai ter. Ele conduz e ele tem toda essa região do campo, que é essa beirada mais distante da área e mais distante do próprio campo, que é muito valiosa para tentar construir jogadas. E aí ele conduz, ninguém vem abordar ele, a gente poderia até falar, se ele conduzisse um pouquinho mais rápido aqui, que seria um 3-2, ele, o Bernard e o Dudu contra esse zagueiro e esse lateral, como foi no primeiro lance lá que eu abri esse vídeo, mas ele vai tentar a finalização de média distância, para mim até uma boa ideia. Se bem que o passe no Bernard aqui fazia bastante sentido, ele arrisca a finalização, não dá em nada, mas mostra esse espaço que o Galo tentou explorar e gerou boas oportunidades assim, tá? Ofensivamente, esse aqui era o desenho do Galo, tá? Era uma saída de 3, Lodge, Vitor Hugo e Juan, Preciado de lateral direito, o lateral esquerdo, o Lodge, ele baixava mais, e basicamente a ideia do Preciado era subir aqui para montar uma linha de 5 mais avançado. Maicon e Alan Franco, Vitor Hugo, Cassierra, aqui era o Bernard e o Dudu, mas estou deixando só alguns jogadores com nome, porque essas vão ser as dinâmicas mais importantes ofensivamente para o Galo. E muito tentando explorar as costas dos dois pontas do Ceará. Por quê? O Galo tinha essa saída de 3 aqui e só tinha o Wendel Silva tentando pressionar os 3. E aí, naturalmente, se você quer colocar um pouquinho mais de pressão, vamos até trazer a bola aqui para o jogo, você precisa subir com mais jogadores. 1 contra 3 não vai dar em nada. Então, quando o Gustavo, por exemplo, subia no Juan, o Preciado, ele tinha esse espaço inteiro para progredir sozinho. Se a bola entra nele, vira praticamente um 2 contra 1 aqui na beirada. E ele até tentou alguns passes, quando a linha do Ceará estava mais alta, procurando o Cassierra nas costas dessa linha. Geralmente, quando o jogador tem tempo e espaço, ele tenta esse passe nas costas da defesa. E o Cassierra tentou algumas oportunidades, até que não foi de todo ruim, mas também não deu tanto certo assim. A mesma coisa acontecia do outro lado, só que a dinâmica era um pouquinho diferente. O Pedro Henrique ele tinha que subir no Lodge, só que isso geralmente acontecia quando o Galo tentava construir pela direita, não funcionava essa dinâmica com o Gustavo, e o que a gente via era, o Gustavo subia e o time vinha meio que se reorganizando, e o Pedro Henrique ele também fechava um pouquinho mais por dentro. Mais ou menos isso daqui.
E aí o Lodge que ia ter esse espaço pelo outro lado. O Galo conseguia inverter rápido, por exemplo, você pode procurar um volante e o volante procurar o Lodge nas costas, e aí gera esse espaço de oportunidade. Naquele lance ele finaliza, mas ele poderia se associar bem aqui com o Bernard e com o Dudu. Aí a gente chega nesse lance que o Maicon aqui parece que não tem muita alternativa, ele chuta e o Galo ganha o escanteio, mas o começo da jogada segue mais ou menos a mesma lógica, ó. O Galo vem construindo pela direita, olha o Pedro Henrique por dentro, a bola tá ali com o Maicon, inclusive gostei da partida do Maicon, chega no Bernard e atenção a esse encaixe aqui, Pedro Henrique no Lodge. Quando o Pedro Henrique fechava mais, o Lodge tinha muito espaço pela beirada. O Bernard dá um toque de primeira, ao mesmo tempo que ele tira um dos zagueiros, ele coloca o Lodge para se projetar, e esse espaço que eu destaquei é onde ele tinha oportunidade de atacar. Então ele conseguia participar da saída de bola e também ser quase que uma arma surpresa no último terço nessas ultrapassagens. Conduz, solta no Dudu, e aqui para mim outras dinâmicas bem legais. Assim, teoricamente o Dudu poderia estar no 1 contra 1, o Bernard deveria ter baixado um pouquinho mais, tá aqui mais próximo para segurar esse zagueiro por dentro. O Ceará montava uma linha de 5 basicamente, e aí o Dudu tenta o passe por dentro, não dá certo. E aqui para mim outra característica que o atleticano quer ver todo jogo: o Galo recuperar bolas no campo de ataque. Maicon e Dudu recuperam, bola no Franco, Franco vai trocar de corredor. Isso daqui foi muito raro. É raro a gente ver o Galo recuperar a bola no campo de ataque, principalmente porque os atacantes não têm tanto esse perfil. Dudu não marca tanto, Hulk não marca tanto, Bernard não marca tanto, Renier não marca tanto, Cassier não marca tanto. E aí é difícil recuperar. E aí isso aqui é quase que num lampejo do Dudu, que ele perde o drible. E é curioso, né? Quando o jogador ele erra a ação, erra o passe, na verdade, ele tende a querer se redimir. O Maicon tá bem próximo, que ele vem meio que talvez tentar fazer esse papel do Bernard, e aí eles recuperam. Troca de corredor, e até se chamar a atenção, ó, no comecinho do lance, ó, o Vitor Hugo, que é o ponta direita, ele vem atacar por dentro e ele arrasta o lateral do Ceará. O lateral vem aqui com ele, ó. E aí, quando a bola troca de corredor, basicamente vai ter um 2 para 1, porque o lateral não tá aqui. É o Cassier com o zagueiro, e o Bernard tá fazendo o papel de ponta direita, vai ultrapassar sozinho, tenta o cruzamento, não dá certo, e aí sim o Maicon dá aquela finalização e vira escanteio. Aí você me pergunta, por que você tá mostrando essa finalização que não deu em nada? Porque na sequência sai o gol do Galo. Mas antes de eu te mostrar, lembra de se inscrever aqui no canal, que é mega importante para eu continuar fazendo esse trabalho por aqui, fechou? Ó, o escanteio cobrado curto, e aí o Lodge ele vai receber naquele mesmo espaço. Claro que a dinâmica aqui é diferente, é uma dinâmica muito mais de bola parada, não tem o Pedro Henrique por aqui, acho que até pela estatura ele tá lá no meio da área, ou talvez ele é esse cara que vem marcar curto aqui a cobrança, não vou saber, mas a lógica é, o Lodge é muito importante ofensivamente, tem uma influência muito grande no jogo do Atlético, e ele vai procurar aqui um cruzamento no segundo pau. Esse cruzamento antecipado no segundo pau é uma das maiores tendências do futebol mundial. Por quê? Olha como é que é a defesa do Ceará, tá toda dentro da pequena área, quando você cobra o escanteio curto, você abre esse espaço e agora existe um espaço entre a linha de defesa e o goleiro. Esse cara consegue ver a bola, esse cara vê a bola e vê o cara que ele tá marcando, esse daqui também. Quem não consegue? Esse último camarada. Por quê? Porque o jogador tá atacando nas costas dele, acho que é o Juan. E aí é justamente ali que o Lodge quer colocar essa bola, onde o marcador não consegue ver bola e o jogador a ser marcado por ele. O cruzamento sai sem tanto sucesso, que o goleiro sai bem, mas aí o Galo, com a área ocupada, depois de muito castigar, tenta a finalização com o Maicon. Mais uma vez, boa partida do Maicon, bola sobra, Vitor Hugo chuta e o Cassier tá atento para marcar no rebote 1 a 0. É até maneiro a gente olhar aqui no 365, né? Os 3 melhores jogadores em nota. Renan Lodge, esse aqui para mim foi fundamental. Olha como é que ele tem um mapa de calor próximo à própria área, mas também pisando muito na linha de fundo, mesmo participando da saída de 3. Essa é uma dinâmica que eu tenho gostado do Barba. Maicon, para mim, muito bem também, cobre o jogo inteiro, que não sei porquê, aqui, mapa de calor dele, cobrindo o campo inteiro, participa na saída de bola, tem uma boa pisada, finaliza de média distância. Os números defensivos dele, uma posse perdida só, um corte, um chute bloqueado, uma interceptação, uma recuperação, até que não são números tanto de brilhar os olhos, mas passes no último terço, um passe decisivo. É um cara assim, para inconstante e que meio que regula por onde o Atlético vai atacar. E aí, o Cassier com 8.2 foi melhor pelo gol, né? Pra mim não teve essa partida toda, não. Mas apesar que teve uns bons momentos, principalmente atacando nas costas da defesa. Acho que vive um bom momento e pra mim, não sei se você concorda, se concordar, manda aqui nos comentários, ele é titular no lugar do Hulk hoje, pra mim. Aí no meio disso tudo vem a fatalidade, né? Gol do Ceará atrapalha um pouquinho os planos do Atlético, mas a gente pode entender um pouco se foi fatalidade ou um erro geral da equipe pra mim. Eu já te adianto que pra mim é um erro, assim, uma situação muito pontual. Não foi um erro sistêmico que o Ceará ameaçou desse jeito. Ameaçou de outro, ameaçou de outro, ameaçou de novo. E aí depois chegou no gol
insistindo na mesma situação, como o Galo fez, por exemplo, com o Lodge e o Preciado ocupando aquele espaço. Foi praticamente uma fatalidade, né? Na hora que troca de corredor, a bola chega aqui pela beirada, e aí a gente vê o Galo bem organizado, num 4-4-2, da forma com que costuma se defender, e quando essa bola chega no camisa 30, acho que era o Gustavo, geralmente como é que funciona? O Vitor Hugo marca o lateral e o Preciado marca o ponta. Como o lateral está muito longe, o Vitor Hugo vem no ponta, e aí a gente vê esse 2-2. Para mim, tudo bem equilibrado até aqui, beleza? Só que aí rola essa troca, o Preciado troca muito bem, e eu quero te chamar a atenção aqui por dentro. Esse camarada aqui, que se não me engano é o tal do Wendel Silva, ou é um outro jogador importante do Ceará, ele estava centralizado e ele teoricamente estava sendo marcado pelo Vitor Hugo. O Juan marca esse outro daqui, 2 encaixes. Ele começa a sair lá do centro para vir aqui pela beirada. E isso, obviamente, aumenta a distância do Vitor Hugo. É para o Vitor Hugo perseguir? Para mim, não. Mas o Galo tem que controlar um pouquinho melhor essas distâncias e vocês vão entender. Rola o 2-2 por aqui, um passe difícil, bem arriscado e que vai chegar aqui na profundidade. E aí o 2-1 por aqui por dentro. Aonde que o Galo erra para mim? Na hora que esse cara, ou é esse daqui, não lembro, eles baixam para vir os dois contra o Juan, alguém deveria acompanhar. Ou o Alexander entra entre os dois jogadores e encurta esse intervalo, ou o Vitor Hugo vem fechando, o Lodge vem fechando, e aí deixa o lado oposto coberto, deixa o lado oposto descoberto. Para mim, os dois aqui, por falta de comunicação, por falta de cobertura, é que liberam esse espaço. Agora, tem uma mágica muito grande desse tapa de calcanhar. Na hora que o Vitor Hugo chega, ele tá atrasado, e olha como é que é o movimento da passada. Ó. Ele dá a passada, e aqui ele tá vendido já. Ele já fez o movimento de proteger por aqui. O Wendel Silva sabe disso, ele só faz o jogo de corpo, e aí bate muito bem, né? Aqui também tem uma fatalidade colossal, que é um puta de um golaço do Ceará. Aqui, ó, vamos pegar os números. Foi 0,16 gols esperados do Ceará. Praticamente aqui um quinto de gol. E se pegar o gol em si, finalização aqui do Wendel Silva, 3% de chance de gol, que com a qualidade da finalização virou 41%. Meu amigo, pra isso daqui não virar gol, era só o Everson fazendo milagre. Muito difícil colocar culpa no goleiro nessa daqui. E aí o que eu comentei, pra mim, existe hoje um problema sistêmico do Atlético, que ele vem se acumulando de jogo após jogo, principalmente esses últimos 3, Curitiba, Juventude e agora contra o Ceará, que para mim não quer nem dizer quanto ao sistema defensivo. Tem alguns problemas, mas acho que isso é assunto para outro vídeo. Para mim é um problema ofensivo do Atlético. A gente começa olhando aqui o número de finalizações, 2,25 gols esperados, marcou 2 gols, ou seja, ficou devendo 0,25, até mais do que o Ceará teve aqui, 59% de posse, 10 chutes no gol, 21 finalizações no total, 3 chances perigosas criadas, 12 escanteios. Agora, olha esses gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é o que eu chamo de funil de progressão. Então, para um time chegar em gols, ele precisa trocar passes progressivos, ou seja, passes para frente, entrar no último terço, entrar dentro da área, finalizar no alvo, com boa expectativa de gol, marcar os gols e aí converter, né? O XGC aqui é a conversão de gols esperados. E olha que interessante, o Galo, pegando os números só do Brasileirão para facilitar o comparativo, ele está acima da média em número de passes progressivos, entradas no último terço, finalizações no alvo, gols esperados, ou seja, cria chance pra caramba. Inclusive, para passes progressivos é o 3º colocado no campeonato e para gols esperados é o 5º colocado no campeonato. O acumulado são 17,21 gols esperados. E aí vem os problemas. Chega muito no último terço, mas não entra muito dentro da área, entra menos do que a média do campeonato. Ainda assim consegue boas chances de gol esperado, só que tendo 17,21 gols esperados, marcou 14, abaixo da média e abaixo do esperado. Quando a gente olha para a conversão, 76%, é o 17º time em conversão de gols esperados no campeonato. É o 5º que mais cria oportunidades e é o 4º que pior aproveita. Aí explica muita coisa, né? A efeito de comparação, dá uma olhada no Palmeiras, como é que o líder do campeonato e como é que é um efeito contrário, né? É um time que não troca tantos passes, não dá tantos passes progressivos, tá abaixo da média, inclusive é o 17º em passes progressivos, mas ainda assim entra muito no último terço, entra muito dentro da área, não finaliza tanto, mas finaliza bem no alvo e, olha, é o 15º time em gols esperados, mas é o 1º em gols marcados e o 2º
em conversão, converte 161% das chances. Quer dizer que o Galo tem que converter acima da média? Não, mas se converter dentro do esperado, tiver conversão de gols esperados em 100%, em 1, já tá ótimo, já vai melhorar muito o aproveitamento do time e vai talvez até superar um pouquinho os problemas sistêmicos defensivos que a gente tem visto em alguns jogos. Esse, pra mim, é o tipo de análise que a gente não vê nos grandes veículos de comunicação, a gente não vê nos grandes jornais, o pessoal falando isso. Falam o quê? Da entrevista, falam da briga, falam da diretoria, do atraso, do gol sofrido, do gol marcado e esquecem os detalhes do jogo e pra mim isso é o mais importante. O torcedor, ele vive o clube dele, ele gasta muito dinheiro com o clube, vai em todos os jogos, assiste, tenta entender os porquês, tenta criticar, tenta elogiar quando é pra elogiar, mas quem fala sobre futebol profissionalmente nem sempre ajuda. Claro, existem bons profissionais, mas existe muita gente que tá aí só pra trazer a polêmica, que é o que muitas vezes vai dar mais like. Só que eu sei que de 2014 pra cá, tem existido um movimento muito legal de gente que tá mais focada em falar de futebol, não falar de polêmica. E eu sou um dos caras que tô tentando puxar esse movimento, a gente falar com mais profundidade do jogo. Eu até brinco que é tratar o futebol do jeito que ele merece ser tratado. E aí tem uma galera que quer seguir esse mesmo caminho, que tá saindo, por exemplo, de uma faculdade, ou que tá querendo fazer uma troca de carreira e não sabe muito bem como. Por isso que eu criei a formação comunicador esportivo. A minha ideia é transformar a paixão das pessoas por futebol em uma profissão sem esperar uma vaga no mercado tradicional. A ideia é que dentro dessa formação eu entrego vários conteúdos. Primeiro, uma introdução sobre o mercado, depois explico e trago essa minha metodologia para analisar taticamente um jogo, trago também como que eu edito um vídeo como esse, um vídeo para o Instagram, para conseguir ganhar volume, mostrar, de fato, levar o conteúdo para as pessoas e depois como ganhar dinheiro com isso, como que monetiza, como é que eu faço com as minhas redes sociais, inclusive abro alguns números bem interessantes. Quem tiver interesse, é o primeiro link aqui da descrição e rola um pouquinho para baixo que tem essa aula gratuita que eu deixei disponível. Só você clicar, assistir, eu tenho certeza que você vai curtir e depois vir fazer parte da formação para ajudar a mudar o mercado junto, principalmente você que está se formando ou formou em jornalismo. Vem comigo. Mas aí falando da partida como um todo, pra mim o saldo é esse. O Galo chegou muitas vezes, incomodou muitas vezes, teve bons padrões ofensivos, tomou um gol na fatalidade e poderia não ter sofrido tanto com esse gol na fatalidade justamente porque não deveria ter perdido tantas oportunidades. Cassierra teve oportunidade, Bernard teve oportunidade, Vitor Hugo teve oportunidade e não aproveitou tão bem. A sorte, ou vantagem, vamos colocar assim, é que o segundo gol ele também vem bem organizado. Vamos dar uma olhadinha. Ó, a bola entra em disputa, o goleiro dá um chutão, a bola entra em disputa, o Vitor Hugo geralmente rebate bem essas bolas, entra em disputa mais uma vez e sobra aqui com o Minda. E aí, pra mim, entra uma primeira, vamos lá, segunda qualidade, né? Primeira é recuperar a bola no campo de ataque. Isso já é valioso. Se o Atlético começar a fazer isso mais vezes, vai ter mais resultado, porque você pega a defesa adversária mais desorganizada. Segundo, tem jogadores que mostram coragem e disposição para tentar quebrar a linha mesmo quando não existe tanta vantagem. Coelho é esse cara, o Minda é esse cara, o Dudu que não fez uma boa partida, mas é esse cara, o Vitor Hugo é esse cara, o Reinier tem alguns momentos assim, o Hulk passou o tempo. E aqui o Minda, ele vai bater praticamente 3 jogadores na velocidade no drible e vai procurar o cruzamento no segundo pau sem tanta vantagem assim. Bola chega no Coelho e olha aqui, nesse momento o Pedro Henrique já tinha sido substituído. E tá esse outro cara que eu não sei quem é, mas a mesma lógica. O ponta não acompanhou o Lodge, ficou ou mais fechado, ou segurou um pouquinho a passada, e o Lodge na ultrapassagem vai receber livre dentro da área. Boa visão de jogo do Coelho, camisa 16 finaliza e marca o gol da vitória. Ou seja, tem padrão aí, tem boas ideias para serem executadas. Precisa executar isso mais vezes, aproveitar melhor, e o time, e aí excluindo de qualquer polêmica, precisa ter mais disposição para jogar. É cair, levantar, pressionar, é pressionar a saída, é entender que o lado físico não é o seu forte, mas você pode fechar espaço, fechar a linha de passe, recuperar a bola no campo de ataque e, obviamente, precisa melhorar a pontaria. Eu não consigo acreditar que numa equipe profissional, qualquer equipe de Série A, o objetivo do treino ao longo da semana, que a gente já sabe que é escasso, tem que ser para treinar fundamento, treinar finalização. Isso não acontece. Eu acho que é muito questão de concentração e, obviamente, do ânimo melhorar, que os jogadores vão passar a converter melhor as oportunidades. E todo mundo tá ciente também que esses são os problemas. Por isso até que eu fiz esse vídeo, para mostrar de fato o que é e o que não é problema dentro do Galo. Então vou te fazer um pedido. Manda daquele seu grupo de amigos atleticanos, que eu sei que você tem, que eu acho que a galera vai curtir ver esse vídeo também. Fechou?